E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Conexão Cast. Eu sou o Lucas Bianchini, estou aqui com Márcia Bastos. Olá, pessoal, muito bem-vindos e bem-vindas. O que a gente vai falar hoje, Márcia, nesse dia tão especial aqui com uma pessoa que a gente gosta tanto, Nossa, né? Que parceiro, né, Oh, Lucas? tem tanta história. Muita história para contar, eu adoro, gente. A gente vai falar de RH que entende de negócio, RH estratégico. Hoje a gente vai se aprofundar nisso. E é um tema que a gente, todo episódio, de certa forma, cita, Sim. né? Só que o que eu achei mais legal da gente falar disso aqui hoje é porque a gente trouxe uma pessoa que tá sempre junto do RH, sempre fazendo RH também, só que... Não é um RH. ele tá ali, assim. ele tá assim, sempre aqui naquele namoro, assim, sabe? Faz um treinamento, um recrutamento, mas tá sempre muito ligado ao negócio. É Então, isso. por isso que a gente quis trazer ele aqui hoje. Vou falar um pouco do currículo e vocês vão conhecendo um pouco dessa pessoa que tem uma carreira incrível. Ele é professor e coordenador do IBMEC no Rio e São Paulo, é coordenador do IBMEC Hub e é consultor de negócios, numa consultoria que é dele mesmo, Barbieri Consulting. Atua há mais de 20 anos com empresas de diferentes segmentos, mercados variados, na frente de negócios, processos, treinamento, recrutamento e por aí vai. Com vocês, Luiz Fernando Barbieri. Que prazer estar aqui com vocês. Muito bom revê-los. É sempre muito bom falar realmente do que é importante, né? A gente percebe esse distanciamento muitas vezes do RH, do negócio, e quanto mais junto, melhor para as empresas e para a sobrevivência dos negócios. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Para mim é uma honra, porque para quem não sabe, Barbieri foi meu professor na faculdade, mas não só professor. Ele foi a pessoa responsável por me fazer entrar no IBMEC e por fazer administração. Então tem um impacto aí. É uma escolha, né? Importante na sua vida. E foi Eu parte só tenho gratidão por isso. foi parte da banca da minha monografia também no final. Então todo o ciclo ali estava presente, né, Barbieri? Lembra, ele queria fazer pedagogia na PUC. Então não sei, passou e tudo, né? Passou em tudo. Eu falei, como bolsa, assim, gente? Matriculei. Conexão Talento aí, precisando de você, de um talento, né? Barbieri, pra gente começar, como a gente é um podcast de RH, a gente tem que fazer um quebra-gelo, porque RH gosta de dinâmica. Então eu queria que você escolhesse um número de 1 a 50. 11. 11. Se você não tivesse que dormir, como você passaria essas 8 horas extras? Trabalhando. Virei noite ontem. Muito boa pergunta, né? Ele estava aqui contando, inclusive, né, Barbieri, dessa vida Contando antes louca da que gente, você tem. Faz parte. Eu acho que, na verdade, é até antagônico, às vezes, a gente falar dessa questão de, não, virei noite, né? Sim. Mas, e o planejamento que a gente preza tanto, né? A importância de um bom planejamento. Mas eu acho que, às vezes, é necessário. Mas eu sempre digo que já que tem que vir à noite, então entrega nessa noite, né? Então, se você virou à noite e não entregou, eu acho que continua no mesmo patamar. Então, acho que se tiver que virar, vamos virar, mas vamos entregar, né? Cara, Barbieri, para mim, ele é um case. Eu cito em alguns momentos, né, gente? Porque uma vez eu contei essa questão de gestão do tempo e de dar conta de muitas coisas. Ele, para mim, é uma pessoa muito inspiradora nisso. E uma vez eu lembro que ele contou que ele aproveitava para fazer a terapia dele quando ele estava num deslocamento e fazia de forma virtual e em inglês. Ou seja, ele estava ali, olha quanta coisa que ele estava, né, que estava em torno. Caminhando. Era caminhando. Caminhando. Gente, então Fazendo assim, exercício. você entendeu? Vocês conseguem compreender a pessoa realmente dar conta de muita coisa, né? Eu fico vendo, eu acompanho muito você nas redes sociais. E eu falo, nossa, assim, é muito inspirador, porque são muitas coisas ao longo do dia, viagens, deslocamentos, e você tá aí animado, feliz, postando a viagem, chega lá, dá conta, dá o check, né, do que você se comprometeu. Então é muito bacana como você faz isso tudo acontecer. Eu acho que é a mesma inspiração de vocês, né? Amar o que gosta, né? Eu acho que quando a gente sabe que o nosso trabalho gera resultado, quando a gente sabe que o que a gente está colocando, implantando na empresa vai melhorar o resultado da empresa, a gente não mede esforço Se para isso. envolve, né? Se muito. envolve com as pessoas, com os processos, né? Com o negócio, acredita, fica meio parte do negócio, né? A gente acaba realmente querendo que aquele negócio melhore, e a gente, como a gente é neutro, né? Quando a gente não está dentro da cultura organizacional, a gente consegue perceber
mais rapidamente quais são os gaps, né, de competência ou gaps de processo, ou do negócio, de tecnologia, e apontar e levar essa empresa para o melhor caminho, né? E isso não tem preço, é muito bom. Quando você acompanha essa evolução assim de várias organizações que você passou, e olhando para trás devem ter muitas, como que olhar para essa transformação, ver que você fez parte dessa trajetória de alguma forma, mas hoje você não está mais lá? Eu acho que, obviamente, algumas não conseguiram seguir, né, o que a gente tentou implantar. E aí vem uma questão que é importante a gente também entender, né, que existe uma coisa chamada grau de maturidade da empresa, né? Então, às vezes, aquela empresa não está ainda preparada para receber o que você está querendo implementar. Então, eu hoje, né, acho que nesses 20 anos de experiência, eu também entendi isso, né? Sim. Então, assim, às vezes a gente estuda a melhor prática dentro da gestão, vê isso sendo praticado em algumas empresas, e não é porque isso foi sucesso em uma que vai ser sucesso nas outras, né? Então, a capacidade de adequar aquela solução, aquilo que você pensou para aquela empresa é importante. Eu aprendi isso com o tempo. Então, hoje, olhar o sucesso delas e saber que fez parte, né, da maioria dos cases que a gente tem hoje nesses 20 anos fazendo consultoria, é muito bacana, né? E o melhor é que você mantém contato, né? Acho que o legal é isso, né? Eu já tenho empresas que já fizeram sucessão, agora são os filhos, né? E que me procuram, você já esteve aqui e tal, um funcionário me contou, você pode voltar para a gente conversar. E isso é muito legal, e também ver que não criou relação de dependência, né? Com o modelo que eu aplico, né? Eu acho que a gente, quando constrói um modelo de operação ideal para aquela empresa, envolvendo, obviamente, as pessoas que são o maior ativo de todo o negócio, e aí a gente percebe que, na verdade, a gente ficou dependente, a empresa ficou dependente da consultoria, não é legal, não é sucesso, né? É legal quando a empresa conseguiu aprender com o consultor como fazer e conseguiu caminhar dentro daquilo que a gente propõe. Eu acho que isso é que ele está trazendo, tem uma coisa da maturidade mesmo. Muito, né? Nós vivemos da própria consultoria mesmo. Recentemente, né? A Conexão está fazendo 10 anos aí, e a gente estava conversando sobre isso, né, Lucas? Sobre trabalhar essa questão da frustração, né? Que às vezes acontece. A gente tem um projeto lindo que a gente acredita que traria mudanças aí para a empresa, enfim, para as pessoas, mas que às vezes ele não consegue ser 100%. E agora tudo bem, porque a gente entende que tem o nível da maturidade da empresa, como você trouxe. E a outra coisa que eu super concordo, eu acho que é importante a gente valorizar isso, a questão da dependência. Às vezes os gestores, eles têm medo de investir numa consultoria justamente com o medo de que isso, né, para sempre eu vou ter que ficar com eles. E assim, gente, nem casamento pra sério. Por favor! Não, com certeza. Não, velho, não tem como, né? Não, Então... Tem algumas empresas de alguns segmentos que eu obviamente não vou citar o segmento, né? Mas que você tem uma quantidade de consultores maior do que de funcionários. Sim, hoje a empresa opera por conta de consultores que não são consultores, são chamados de consultores, mas são terceirizados, né? Que se intitulam de consultor. Consultoria tem início, meio e fim, consultoria tem um propósito, consultoria desenvolve projeto tem início, meio e fim. E isso é importante. Hoje, nos meus contratos, há 5 anos, mais ou menos, eu coloco nos meus contratos como pré-requisito que a gente faça treinamento com as pessoas que vão dar continuidade ao projeto. Então a gente estabelece quem são essas pessoas, que a gente identifica também, e essas pessoas vão ser os agentes, multiplicadores, o nome que essa empresa quiser dar para dar continuidade, para não morrer. Senão, assim, a gente sai, aquilo tudo pode virar papel, ou pode virar, né, só uma ideia, e aí eu me lembro que às vezes a gente termina, né, faz o fechamento do projeto e as pessoas, que bom que acabou. Não, acabou de começar, né? Esse é o início. É o início de um processo de mudança que as pessoas são muito resistentes, por mais que digam que não, né? A gente também viu isso, né? Quando começa um trabalho, a gente fala assim, quando a gente entrar, e eu acho que é a mesma coisa que você vive, a gente sempre falou isso da forma como a gente trabalha, como é similar. Vai doer. E aí vamos nos preparar para isso. As pessoas vão reclamar, vão se queixar, até porque elas estavam fazendo de um jeito. E a gente vai vir aqui para falar que talvez tenha uma forma melhor, ou às vezes construir juntos, né, essa nova forma. Uma nova prática, né? Então, vai doer, vai incomodar, tem gente que não quer, mas é importante, né? Como a dor do crescimento de uma criança, que também lá sente suas dores, começa, mas era importante para ela
se tornar um adulto. Então E até o mesmo- processo de pós-trabalho, que você trouxe agora o exemplo, a gente também viu isso muito, e como a gente implementa o RH, acaba que no nosso caso a gente tem que contratar a pessoa que vai dar continuidade ao nosso trabalho. Então a gente contrata ela um período antes da gente finalizar, para justamente desenvolver e entregar para ela tudo que a gente construiu, dando liberdade para Mentoria. ela também, né, trazer a marca dela e contribuir com o projeto. Isso é muito importante, né? Eu Porque eu acho que você enquanto empresa, né, deixa um legado e a empresa vê você ali personificado no novo colaborador que foi, de alguma forma, entendeu o propósito do seu trabalho, né? Isso é muito E importante. para além disso, eu vejo que você também tem uma coisa que é comum, a conexão, que acabam se tornando amigos, né? Os parceiros. Não tem A gente como, leva né? pra vida, né, Eu acho que, na verdade, eu tenho clientes que hoje, depois do projeto, durante, às vezes, a gente mantém um pouquinho de distância, porque às vezes a gente tem que detonar o cliente, tem que dar um choque de gestão nele, né? Porque ele não aceita, ele não quer a mudança, quer, mas na hora de mudar não muda. Não muda. Então, às vezes, a gente, durante o projeto, a gente fica um pouquinho distante. Vamos para o churrasco? Não, né? Agora não, depois a gente comemora, para poder realmente ele entender a importância, né? Porque é impressionante como alguns autores até falam, né? Que 3 meses acontece a entropia, que você absorve a cultura da organização. E é verdade, né? Parece que depois de 3 meses você já marca uma reunião, as pessoas já não vão, como no início, o consultor chega, não sei o que, todo mundo escuta, a coisa vai mudando, e se você tiver um comportamento muito amigo, você não consegue gerar o mesmo resultado se você se mantém um pouquinho mais distante, assim, né? Então, acho que... E é um nível bem específico, né? Porque É não uma pode coisa ser muito... sutil, né? Não pode ser muito, né? Você tem que criar um ambiente empático, né? Porque se você vira aquele, né, auditor antipático, que vem lá para encontrar erro, Ninguém gosta. ninguém gosta, e tem que criar um certo, né, para poder gerar o resultado. E é difícil, mas ao mesmo tempo, acho que esse é o maior desafio, principalmente quando a gente faz projeto fora, né, que a gente chega no Nordeste, aquela coisa de te buscar no aeroporto, te levar para um show de humor que você não entende porque é tudo local, e eu, não, obrigado, vou ficar trabalhando, não sei o quê, mas ao mesmo tempo isso mostra também, né, o quanto as pessoas também realmente valorizam o seu trabalho, então mistura, né, e a gente acaba ficando amigo depois, né, porque a gente volta, e aí, como é que está, né, como é que está indo? Acompanha, né? Tem que acompanhar, A né? gente acredita no desenvolvimento da empresa, a gente fica torcendo. Sim, Então também tem isso, né? E o RH, né, acho que a importância dele para o trabalho que eu faço, que é de processo, que é de operação, que a gente fala que os processos são o coração de um negócio, né? Sem pessoas minimamente preparadas para mudança nos processos, eu não consigo fazer nada. Então, todos os projetos que eu entro, que eu acho que é um problema de processo, não, é um problema de pessoa. É sempre assim. Então, eu tenho que Por isso que a trabalhar... gente falou que ele é um pouco de RH também, né? exato. Não, tem que ser, E né? cultura, né, Barberi? Muitas vezes é uma questão, a falta de processo, a falta de uma gestão efetiva é a ausência de uma cultura que ajude ou contribua para esse modelo, né? Verdade. Isso tá na liderança, tá na alta gestão, tá na pessoa que tá lá há 20 anos na empresa, que faz da mesma forma, e que quando alguém tenta mudar, fazer diferente, ela vai, não, mas aqui sempre foi feito assim, né? Entra aqui, aprende e depois você muda. O tá ruim que tá bom. É melhor minha planilha Excel aqui toda, né, colorida, cheia de aba, que já tá meio lento de tantos anos, do que esse sistema novo aí. E quem é você, né? Às vezes você pega, né, quem é você? Esse cara que chega aqui para mudar o que eu faço, eu já tô aqui há 30 anos na empresa. Então você esbarra muito com resistência, e resistência, né, a gente fala de change management, né, gestão de mudanças, que está intrinsecamente ligado com o P de pessoas, né? Então, óbvio, a gente tem que trabalhar os 5 P's, né, que eu sempre brinco, né, que são os 5 P's, que o primeiro é o planejamento, que é o mais importante, depois vem os processos, né, os projetos para a gente melhorar os processos, e as pessoas que geram o 5º P, que são os problemas, né, das pessoas que estão sempre, na verdade, com algum desafio, né, pessoal, profissional dentro do negócio, e que tudo que a gente não pode ter dentro de uma empresa, dentro de um projeto desse é conflito, né? Então você tem uma coisa de ego, você tem uma coisa de um modelo muito hierárquico dentro das empresas, e aí você às vezes... Medo, né? Você quer mudar um processo, aí aquela pessoa se sente ameaçada, vai perder a posição que ela está, porque a gente quer botar um modelo mais horizontal, menos vertical, não funciona assim, a gente mostra, e aí as pessoas, mas onde é que eu vou ficar? Cadê minha caixinha? Que não sei o quê. Então você tem, dependendo de como a empresa está estruturada, ou não está, né? Porque tem empresas que não tem nenhum tipo de estrutura definida, vai levando do jeito que dá, você percebe muito esse desafio de trabalhar esses vieses das pessoas, né? E eu não consigo melhorar o processo, mudar, eu posso apresentar para a empresa o melhor processo do mundo para ela,
E se eu não tiver pessoas que queiram e que comprem Sim. a ideia, que estejam juntos, eu não vou mudar nada. Então, eu não consigo. Eu já tive projeto que eu tive que chamar psicóloga organizacional, Vera Cavalcante, minha parceira já de anos, para poder me ajudar, porque eu falei, eu não sou psicólogo, né? O dono do negócio está aqui berrando comigo, eu não sei lidar com isso. Entendeu? O cara de 1,90 m gritando aqui, e você, seu Mauricinho, você, sua equipe aí, que vocês não mudam o processo, continuo com o mesmo problema. Ele gritou lá da sala dele. E aí ele expulsou a gente da empresa, né? Esse foi um case Nossa, isso clássico, foi né? um Ele expulsou case. a gente da empresa, vamos embora, não sei o quê. Uma semana, 2 semanas ele voltou pedindo desculpa do jeito dele, né? E aí a gente começou a trabalhar o comportamento dele, né? O estilo de liderança dele gerava uma cultura organizacional totalmente contraproducente para o negócio. Muitas E vezes ele é não isso, né? enxergava, ele não enxergava, ele achava que ele estava Tava certo. certo, sempre fez assim, Para que né? eu vou elogiar minha secretária se ela fez mais? Eu pago um dia, como se pagar em dia já era o O que é mais máximo. importante, né? Simplesmente isso. Então é muito difícil. Eu acho que a gente está engatinhando, né, no RH cada vez mais estratégico, cada vez mais atuante, porque muitas empresas dizem que tem RH, mas quando você entra lá É o DP, né? é um DPzão, né, tradicional. Tudo bem, tem que ter, tem que Tem, existir, né? concordo. Mas a gente tem que ter pessoas um pouco mais estratégicas para fazer um negócio crescer. E acho que a percepção do dono do negócio sobre isso tá mudando, assim, Tá sabe? mudando. Eu sinto que já mudou de anos atrás para agora, ele já começa a perceber que quando ele investe em pessoas, ele gera resultado. Eu sinto que as fontes de informação também elas estão contribuindo para isso. Hoje, você vai no curso de gestão, de administração, é muito difícil não ter várias agendas ligadas a pessoas, a liderança, coisa que no passado era muito menos comum. Você tinha o RH ali como matéria em administração e olhe lá. Pô, quando eu fiz já tinha comportamento do colaborador, liderança, gestão de equipes, então, organizacional. Então começa, acho que essas influências e até empreendedores famosos também, que hoje está nessa onda de mídias sociais, como que esses empresários hoje de Ajudam sucesso nisso. falam do tema e falam a Uhum. importância de investir em pessoas e contratar certo e desenvolver e promover e avaliar. Então acho que essas influências também contribuem, porque ele não Mas vê... ainda existem pessoas Oh. como esse caso que ele trouxe. Não, né? existem muitas. né? E aí você acha assim, isso não existe aqui numa grande capital, só no interior. Não, existe aqui, um grande capital, sim, uma cabeça ainda muito fechada para realmente mudar o mindset no que tange investimento. E outra coisa que você falou aí de progressão, né? Eu fico Sim. muito impressionado. Assim, boa parte das empresas brasileiras são familiares. Então, o modelo de crescimento das pessoas dentro do negócio é por tempo e não por competência, né? E aí você fica chocado, mas por que fulano é gerente se fulano não tem essa nos últimos habilidade. 15 anos não investiu zero em educação? Como é que você quer elevar o patamar de desempenho de uma empresa se você não investiu em educação, né? Quando a gente estuda, a gente vê lá no BSC, no Balance Scorecard, né, a importância de investir, né, em treinamento e desenvolvimento para gerar inovação, ter uma equipe com diversidade alta, não tem nada disso. E aí você vê pessoas com salários astronômicos, né, muitas vezes, nas empresas familiares, com responsabilidades grandes, gerindo boa parte do negócio sem nenhuma competência. E é por antiguidade, porque eu confio. E causando um impacto muito negativo, né? Muito, porque aí a empresa, o jovem de hoje não vai querer entrar nessa empresa porque, qual é a minha perspectiva de crescimento? E se entrar, vai sair rápido. Não tem plano de carreira, não tem um plano de desenvolvimento institucional ou individual para, né, tratar aqueles gaps de competência que a gente Não tem observa. liberdade. Não tem liberdade, não tem nada. Então, assim, e isso é uma situação muito recorrente, né? É impressionante isso. E por mais que você fale, quando você fala, a sensação que às vezes eu tenho é que você está falando de uma coisa utópica para a empresa lá do Vale do Silício, que aqui não existe isso. É quando você pega o cara, que eu faço muito isso. Vamos lá na outra empresinha, né? Vamos lá, outra empresinha do tamanho da sua, para você conhecer como é que é a realidade. E aí ele se depara com uma situação que, de fato, ele... então é possível. E aí ele começa, mas comendo mingau pela beirada que você vai convencendo o dono do negócio, porque, em geral, ele acha que pagar, né, a maioria... Estar em dia com as obrigações fiscais e com o pagamento do colaborador em dia, isso já faz... Basta. Já se basta. E como tem mudado essa necessidade do colaborador que cada vez considera mais outros fatores além do salário. Nem estou falando do salário em dia, estou falando do valor mesmo do salário. Como que tem pesquisas hoje que mostram que a marca empregadora e o que essa marca propõe no mercado, como ela é falada. Você vai lá num Glassdoor da vida que
cada vez mais a gente vê empresas pequenas lá dentro dessas plataformas de avaliação do colaborador, que antes era uma realidade só de empresa grande. É verdade. E hoje a gente tem empresa que já chegou pra gente para contratar o nosso trabalho porque teve críticas no Glassdoor, reclamando de pontos que apareceram lá de colaboradores que eles nem sabem quem são e que estão lá criticando a empresa. Uma questão comportamental, assédio, medo, insegurança. Então mostra como que eu acho que o colaborador, ele com o tempo foi ganhando mais poder também nessa troca entre a empresa. Foi ganhando um espaço de fala, né? Tudo começa lá atrás, quando o Peter Drucker, lá em 2013, começa a falar da importância do feedback, né? Que tinha que ter que criar um formulário de feedback. Ele começa a falar de formulário, ele começa a falar da importância, o maior problema das empresas é a comunicação e continua sendo desde sempre, né? Sempre vai ser, sempre será. E aí, diante disso, a importância de fazer um feedback bem feito. E aí, quando você começa a ganhar essa cultura do feedback, você começa a subir ali um degrau de maturidade na gestão do negócio, por meio de um RH atuante, né? Cobrando isso de alguma forma, mas cobrando, não é uma cobrança, como é que se diz, burocrática, né? Uma cobrança, né? Uma cobrança diferente, de cobrança para realmente a gente enxergar resultados. Né? Você trouxe uma coisa muito importante, porque a gente que trabalha com muito pequeno e médio, é o que a gente mais vê nas pesquisas, é isso, não existe o feedback. Aí o gestor tá lá, tá insatisfeito com um monte de coisa que está acontecendo na empresa, mas ele nunca falou para ninguém. E a gente, quando entra, pergunta aqui, tem feedback? Claro, eu tô sempre falando com todo mundo. Sempre falando, a gente vai ver, não tem feedback. Ele me dá bronca quando eu erro e ponto. E quando eu acerto, não tem nenhuma conversa. É verdade. E não existe o feedback estruturado, né? Mas o que eu digo, não nem ser um processo gigante que você está falando, tornar isso uma coisa mais simples, né? Tornar isso dia a dia, uma prática. Uma coisa semanal, tem empresa, não, quero fazer a cada trimestre, ok. Não precisa levar também 6 meses, 1 ano para você falar. Tem que ter o dia a dia, você tem que contar, né, o que você está percebendo da pessoa, os avanços, os erros, as coisas boas. E ali, tranquilo, mas como não? Não acontece. O cara fala assim, nunca... Assim, né, Lucas? Já acho que nunca 80% das pessoas nunca receberam feedback. Alguns nem sabem o que é feedback. Sabem nem o que é, como que é. Não, Ainda hoje, nós estamos falando de 2022. As próprias do one-on-ones, que foi uma prática que a gente viu muito na pandemia, foi um ganho que a gente teve nesse último tempo por conta do trabalho remoto, que talvez... A necessidade. Exatamente. Talvez se não tivesse o trabalho remoto ali imposto, a gente não teria que essas reuniões de 2 pessoas para tratar de comportamento, não para tratar de trabalho, para tratar como você está trabalhando, como está sendo a sua comunicação, gestão do tempo, liderança. Na pandemia, a gente implementou isso em algumas empresas que entraram já solicitando isso, que empresas que a gente sabia que há 1 ano atrás, desse tempo, nem sabiam o que era isso. E nem cogitavam que isso fosse uma prática. Então mostra já... Você tem duas questões aí, né? Você tem da empresa maior, muito estruturado, um modelo da multinacional lá, que é um formulário de 50 perguntas, que você não lembra de mais nada depois e não consegue praticar aquilo. Tem um prazo para entregar, e aí ele vai ser mal avaliado pelo RH se ele não entrega, então no último dia ele preenche aquilo com a equipe inteira, rapidinho, de qualquer jeito. E aí, gente, vocês acham... E aí não funciona, né? Eu acho que assim, eu trago muito o conceito de metodologia ágil para dentro do feedback. Né? Então a gente usa Scrum, reuniões rápidas em pé. Nessa reunião rápida em pé, dá um feedback, né? Aproveita esse momento ali semanal e fala pro cara, pô, parabéns, olho no olho. Parabéns, você mandou muito bem. E isso vai engajando, né, as pessoas com o propósito, com o projeto, com a mudança. Agora, tem líder que não sabe nem falar, né? Na verdade, ele vem de um modelo familiar onde, pai, tirei 10, não fez mais do que sua obrigação. Então, para ele, né, fazendo uma analogia, a equipe dele são os filhos e não fazem mais do que obrigação, já que vocês estão aqui para trabalhar. Então, esse modelo mental, que eu espero que não aconteça, né, mais, que a gente consiga ir mudando, né? Ele ainda infelizmente, uma realidade. E quando a gente fala de RH conectado com o negócio, é isso, né? Eu não consigo dissociar uma empresa de sucesso que não tenha um RH forte, né? Um RH que seja estratégico, um RH que está junto com a alta administração, junto com o conselho, decidindo os rumos do negócio. E não um RH apoio, que fala assim, olha aí, recruta seleciona para mim, olha aí, não sei o que, recebendo só demanda e executando. Enquanto ele for assim, ele para mim não é RH. Só tirador de pedido. Só tirador de pedido. Então, não vale a pena. Como que você percebe essa evolução do RH ao longo desses anos? Porque
Eu lembro bem também na faculdade, uma professora que eu sou apaixonado, minha mentora Betânia, me fez um questionamento, até logo no início da faculdade eu assumia lá a Panorama, uma liderança em RH, sendo que eu nunca tinha trabalhado com RH, e eu fui falar com ela, conversar e tal sobre a área, e ela me deu indicações de pessoas para me aprofundar no tema, e aí eu comecei a falar e tal, ideias que eu tinha, vi a evolução da área, e ela falou, Lucas, você acha que o RH é desvalorizado ou despreparado? E aí eu respirei fundo, falei, Betânia, calma, tô entrando na área agora, deixa eu, né, viver isso aqui. E até hoje eu lembro desse questionamento e sempre que posso faço ele a profissionais de RH. Porque muitas vezes a gente fala da desvalorização, que o empreendedor não valoriza, o empresário não valoriza, mas o que esse RH tá fazendo também para trazer dados, para trazer resultados, para mostrar que ele tem, sim, relevância naquele negócio? Ótima pergunta, ótimo questionamento, professora Betânia, uma querida, né? Uma referência na área. Inclusive, temos que chamar ela aqui. Ela tá no Brasil, ela chegou da voltou. China, mas acho que ela volta, não sei. Vamos Pra ver. mim, não tava na China ainda. Não, encontrei com ela no IBMEC, nos corredores há pouco tempo. Mas, enfim, eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que a maior falta, a maior carência que a gente vê no RH é de transformar o resultado em indicadores. Eu sinto isso na prática. Eu vejo que muitos profissionais da área têm um gap de competência no que tange indicador de desempenho, acompanhamento dos processos como um todo. Eu não falo só de turnover, né? Eu falo de outros indicadores, que assim, existe um processo de evolução, existe um processo de acompanhamento comportamental e isso não é tangibilizado em indicador. Fica tudo no relatório, fica tudo muito psicólogo. E não se envolver no negócio, porque o RH tem impacto no negócio. cruzar, né? Se ele pega o indicador do negócio e começa a ele mostrar que ele tem impacto naquele indicador, ele não precisa criar outro, ele já tem um indicador que já é medido. Ele só não se apropriou e não conseguiu correlacionar as coisas, né? Então... E aí, ao mesmo tempo, você vê uma outra questão ali muito reativo, né? Porque todo mundo reclama muito, aí, tá vendo? Não funcionou. O recrutamento não funciona. E aí eles ficam sempre na defensiva, ao invés de assumir a posição que lhes cabe, que é realmente de precursor ali do processo e inverter um pouco isso, né? Ao invés da área demandar, ele demandar para as áreas, né? Porque fica tudo muito assim de última hora os pedidos, né? Como sempre, e o RH tem que dar conta como se ele fosse realmente o candidato estivesse na prateleira e eu pudesse entregar. E às vezes nem pergunta, né? Por que está acontecendo isso? Para quê? Mas por que vocês tomaram essa decisão, né? Às vezes ele só vai lá e executa. Aí fica distancia da estratégia. E ainda tem um outro grupo, né, que eu percebo também, que é aquele grupo que é muito pessoas e pouco business. Então, toda a formação desse profissional está muito voltado para pessoas e você sente uma carência de gestão de negócios, de ferramentas de gestão de negócios, de entender mais sobre administração e gestão. Eu acho que há uma necessidade, já que ele escolheu, né, estar dentro de uma empresa, ele tem que se profissionalizar, né? Então, assim, sou uma psicóloga atuante dentro de um RH. Busca uma formação de gestão de negócios para você complementar e dar um match, ser um profissional mais completo, porque o mercado exige isso, né? Se você tem ali seu plano de carreira, que todo profissional de RH tem o seu, né? A gente espera que tenha. Você tem um plano de carreira onde você quer crescer dentro da área, eu acho que é importante esse profissional pensar que esse crescimento está intrinsecamente associado ao investimento em educação, em negócios, né? Porque senão fica ele muito especialista, só em pessoas, né? E aí eu vejo muito isso. Às vezes muito subjetivo, né? Eu aplico teste, eu aplico isso, eu tenho isso, eu sou psicólogo. Eu falo assim, ótimo, tá, mas e o negócio, né? Porque você vai aplicar isso tudo e vai falir o negócio, porque não dá para aplicar tudo. E é uma falha porque na a empresa formação. tá sem grana. O que dá para fazer com, né? O que é obrigatório, o que é desejável? Vamos ver o que a gente pode fazer. Isso é difícil, né? E é uma falha na formação mesmo, né? Porque tanto na administração acontece a mesma coisa, só que no inverso. Porque é muito pouca matéria ligada a pessoas, se for pensar. Então, o RH, se vem da administração, se vem de psicologia, que talvez sejam as áreas que mais formam RHs, nos dois ele tem carências. Tem um gap que ele tem que procurar depois. Ele tem que procurar depois. Ou até durante, né? Mas eu acho que é interessante quando você vê muitos que vieram de um DP e se transformaram no RH, mas aí ele não tem ainda experiência de RH, ele só tem experiência de DP, e aí que fica aquele profissional meio genérico, meio lá, meio cá, e aí a empresa não sabe se ele é RH, e ele também não sabe ainda. Então ele fica muito nessa dúvida, e eu acho que o que é mais importante aí nessa situação é, de fato, investir, né? Aí eu falo um pouquinho como professor, né?
aí eu falo um pouquinho como professor, não é uma crítica, mas é uma reflexão que eu peço aos profissionais sobre esses cursos, às vezes, que não são uma graduação, né? Que, na verdade, eles são cursos à distância, e aí eu também faço eu também faço uma crítica ao curso à distância, porque eu acredito no ensino semipresencial, porque existe uma coisa que a gente vê na prática, que é o espírito de turma, que é a troca, que é o networking que se forma ali para uma carreira de sucesso. Então, que vai muito além que vai muito além. Aí você vê hoje pessoas que fazem esses cursos à distância em 2 anos, é o Politécnico de RH, e que eu já avaliei os conteúdos e que, infelizmente, são muito fracos, né? E às Que às vezes vezes não tem nem aula. Você não já viu tem, isso? já vi. Eu fiquei horrorizado quando eu descobri. Outro dia eu tive contato com uma pessoa que estava fazendo um curso desse, não tem aula, é só material escrito, não tem professor. Ai, gente. E algumas aulas gravadas, né? Algumas coisas entre um módulo e o outro, uma gravação. Muito assim, muito né? pequeno, Pontual. E assim, eu acho que, na minha opinião, né, assim, até como pedagogo também, pedagogo de empresa, eu percebo que o processo de ensino-aprendizagem do aluno se dá entre os alunos, né? E quando você está no ensino remoto, essa conexão, Você né, perde. talento, fica muito difícil, né? E aí eu vejo, por exemplo, nesses 2 anos de pandemia, né, quantos negócios, né, na disciplina de empreendedorismo que viraram realidade? Nenhum. Né? Eu acho que todo semestre eu tinha algum negócio que saía de sala de aula e virava realidade. Entendi, que bacana. E agora nenhum, perdeu. zero, se perdeu. A disciplina continuou, mas eu não tive nenhum case durante a pandemia para falar assim, olha, nasceu na sala de aula, os alunos se conectaram e abriram. Eu tenho Uma mais... disciplina que é muito prática, Muito que você prática, realmente... né? mais de 100 negócios eu já tenho abertos De antes, né? de antes, e 108 para ser mais preciso, Que legal. e agora nenhum. Né? Então agora voltando, né? E aí isso para mim é uma evidência clara e objetiva da importância do ensino presencial. Então na hora de escolher investir na sua carreira, né? Pense, né? Estou falando para você aí, pense de fato na instituição que você vai escolher, né? E realmente avalie a grade e veja essa questão do ensino presencial. A gente sabe que a gente teve ganhos com a distância, né? Tempo e tudo mais, mas ao mesmo tempo a profundidade do que você aprende, o background técnico tão importante, né? Porque eu vejo muitos alunos que se formam e às vezes se sentem inseguros de assumir posição de liderança. É o que a gente mais está vendo. Porque na verdade não estudaram profundamente, né? Aquilo que eu sempre falo, um aluno ótimo vai ser um profissional ótimo, um aluno médio vai ser um profissional médio. E aí a gente vê que, infelizmente, o caminho mais fácil é a escolha do brasileiro. A pesquisa aponta que o brasileiro estuda para ter o diploma e não para aprender. Né? As pesquisas apontam isso. Então, assim, eu preciso ter um MBA para poder me... Aí ele faz, destacar, mas não para, olha, não conheço disso, eu vou fazer esse MBA para poder tapar esse gap que existe em mim. Excelente o que você está trazendo, gente. E aí as pessoas buscam, investem para ter o título e não para realmente aprender. E cada vez está mais fácil ter o título. Então, a gente está piorando o cenário. Está piorando. Essa conta não vai fechar, gente. E quando a gente pensa em carreira, né, a gente fala, quanto maior o investimento em educação, melhor a sua posição profissional. A gente sempre trata disso, né? Depois você vai alcançar coisas pessoais, são as 3 linhas do tempo que a gente trabalha na carreira. E aí a gente vê que o profissional está cada vez investindo menos e numa educação que não é de qualidade. Então avalia, é mais caro, mas poxa, existe uma coisa chamada retorno sobre o seu investimento, né? E aí que você vai colher isso ou não. E só ter essa consciência também, porque, ok, eu estou consciente dessa decisão, eu sei que eu vou ter prejuízos educacionais por conta disso, que eu não vou me conectar com pessoas, mas é o que eu posso agora. Mas ter essa consciência já é um ponto importante, né? Porque muitos não têm essa consciência, acreditam que realmente a decisão de fazer algo à distância é a mesma de fazer algo presencial, só que eu estou economizando muito dinheiro e tempo. Ponto. E isso tem muita ligação, até com o que a gente falou também esses dias, Lucas, que é a relação dessa coisa do home office, né? Do trabalho. Porque é a mesma... O que se perde ali também no total virtual né, quando você... As empresas hoje, que estão totalmente virtuais, perdeu-se, por mais que a gente, né, entenda que é bacana, ganhou muita coisa, acelerou alguns processos e tal, essa coisa dessa troca, da conexão, da criação, da criatividade que rola quando você está em grupo, ela se perdeu. E como hoje as empresas estão ali, já tem horário, uma reunião atrás da outra, o colaborador não é envolvido mais naquelas coisas que era uma coisa no corredor, um café,
uma conversa que o líder falava, vem aqui, vamos tirar, eu tô com um problema aqui, vamos pensar numa solução juntos, né? Então, o quanto a gente precisa também pensar nisso na nossa rotina e provocar isso nas empresas que estão totalmente virtuais, porque é a mesma coisa. É a forma de aprender, né, que está ligado a ser totalmente virtual e que você tenha um contato e que você pare para falar sobre isso. Faz muita diferença. Um espírito de turma, né? Turma, de Espírito de turma. equipe. Assim, hoje, quando eu penso em pessoas para me ajudar em algum projeto, eu sempre lembro das pessoas com as quais eu estudei, que se Isso. destacaram. Então, assim, vou montar um time para fazer esse projeto. Pô, Tatiana estudou fez uma pós comigo, fulana fez o Que a mestrado. gente lembra, né, dos Lembra porque aquela momentos pessoa da se entrega. destacou durante. Agora, Isso. no virtual, eu não consigo, né, realmente fazer essa conexão talento. E você imagina isso nas empresas hoje, entendeu? E o desafio para o RH também, de avaliar as pessoas, os Sim. comportamentos, isso está tudo muito mais difícil. Né? Eu Porque- fico olhando para esse cenário e como uma geração aí mais nova que está vendo até a geração mais nova do que eu também entrando no mercado de trabalho agora, acredito que a gente vai ter uma grande ruptura aí, porque concordo com isso que a gente está falando, mas eu acredito que essa geração não Não vai vai querer se dobrar a esse modelo, não totalmente. Então, ou a gente vai ter que criar um novo modelo que vai ter outros Eu formatos, concordo outros muito. benefícios, porque eu acho muito difícil essa geração que está entrando agora que ela que vá à faculdade fazer. 100% e tá todo 100%. dia e isso, Você deve assim, estar percebendo isso. Sim, é muito na pós, né, no MBA, Tá. né, eu vejo que realmente os alunos não quiseram voltar, né, e até assim, como são alunos que já têm responsabilidade, já têm muito trabalho, não sei o quê, então eles têm mais, a gestão do tempo para eles é mais difícil, Tá. então eles já fazem a opção do no online. dia disso, você faz a conta ali, você fala, pô, não vou conseguir. E você, na graduação, muitos estavam ansiosos por Ansioso pra voltar, voltar. porque na verdade muitos trancaram a faculdade quando começou o remoto, porque eles não tinham perfil para atuar no remoto. E é legal esse autoconhecimento, É né? verdade. Saber. Agora eu acho que a gente vai caminhar para um híbrido, É. onde a gente vai É. ter um meio a meio Aí eu ali. acho que é bacana. pra É, todo eu mundo. acho que vai funcionar para algumas disciplinas, né? É. Acho que cada caso é um caso, tem que ser estudado. Mas foi um desafio para a gente também, como imagino. professor, Eu transformar em imagino. 2 semanas tudo que a gente sempre fez na dinâmica, não sei o quê, numa coisa híbrida, como deve ter sido para vocês Muito. também, né? Fazer evento, fazer Teatro tudo. virtual. Teatro Você Não, pensa? a gente, Que a gente não eu- fazia, né? A gente lembra em março, assim, É. cara, a gente tava ali com vários projetos acontecendo, sendo RH de várias empresas e com muitas ações presenciais programadas em empresas que nunca tinham vivenciado o trabalho remoto, Nunca. em nenhum momento, e do nada, de uma semana para outra, assim, ninguém volta a trabalhar. Pega tudo que a gente traz, equipe de TI, coloca todo mundo em casa, computador, estrutura, e como que o RH de uma empresa presencial, que é cultura, que é ambiente, que o onboarding é você andar pela empresa, que você vai na sala do diretor quando você promove esse encontro, perde isso tudo de um dia para o outro. Foi um impacto enorme, né? Nossa. Até hoje a gente vê A gente teve empresas que se que... inventar muito, É. fazer e pensar mesmo o que seria bacana, né? Porque Como adaptar. como porque adaptar, porque não é só ligar um talvez- Zoom e É. trazer tudo para cá. Vocês, como Você professores, deve ter com vivido certeza isso viram também. isso. Sim, sim, sem Não dúvida. adianta ligar um Zoom, achar que o mesmo conteúdo, o mesmo formato, o mesmo tempo vai funcionar, porque não vai. Não, É não outra E forma. a interação, e você ficar olhando para uma câmera, É. e você não ter controle. Nossa, teve gente que surtou, gente. Acho que todo mundo, né, teve alguma dificuldade e não saiu ileso dessa pandemia, com certeza, porque mexeu, né, com as estruturas, né, com o equilíbrio emocional de todo mundo, porque você tem essa coisa para mim que estou dentro da faculdade, né, quase todo dia, você vê aquela coisa dos alunos, aquele ambiente, a vibração, energia, e você tem pelo menos dentro do IBMEC, que é onde eu atuo, você tem uma infraestrutura, né, de Ai, sala de design verdade. thinking, você tem uma série de coisas que propiciam Facilita. um melhor processo de aprendizagem também para o aluno, uma melhor experiência para ele. E no remoto, como é que você dá aula no laboratório no remoto? Como é que você faz uma dinâmica design thinking com o aluno em casa? Então a gente se desdobrou ali para tentar fazer da melhor forma, mas com certeza o meu aluno que fez a disciplina no virtual, né, não teve o mesmo aprendado. Não teve. Você já deu aula no metaverso? Isso que eu ia falar, porque pra gente foi uma solução. Ainda não. A gente tem que te levar convidar, ele. vamos criar um metaverso para sua sala de aula. Te convido a dar a sua próxima aula do MBA dentro do metaverso. Vambora. O metaverso foi uma das soluções e tem sido aí para alguns clientes.
é exatamente por essa questão da comunicação, Uhum. né? Porque o Zoom, o Meeting, qualquer desses lugares que a gente precisa acionar alguém, você vai ter que procurar, vai ter que marcar, vai ter que avisar. E o metaverso é um lugar onde todos estão lá, os bonequinhos, né? Aí Os tem uma coisa avatares. do avatar, tem uma coisa que às vezes é visual, que para alguns é importante, essa questão visual. E você se posiciona onde você está disponível ou não. Então, eu posso estar aqui, eu estou disponível, qualquer pessoa pode chegar e conversar comigo. Então, aquele cafezinho ou aquela hora que você quer tirar uma dúvida com alguém que hoje a geração não liga, né? Então você sabe que precisa ser de outra forma. Então você vai lá, você cutuca, o seu bonequinho vai aparecer, vai ligar as câmeras dos dois. Você vai falar, cara, me tira uma dúvida aqui rapidinho agora. Então acelera o processo da comunicação, facilita, humaniza, né? Porque você está com o outro realmente ali olhando. E aí a gente lá no Conexão, agora o nosso escritório, a gente está híbrido. E o nosso escritório, quando a gente está virtual, é no metaverso. E aí tem o Bar da Márcia, tem alguns lugares legais que a gente criou para o time de jogos, do lugar do Bom Dia. Então, Legal, são rotinas legal. que você cria, que você tinha no mundo físico, que você cria no mundo virtual e que aproximam. Então, eu acho que pode ser um caminho. E trabalhar Pra o vivencial, universidade. que é muito legal, porque a gente consegue criar um ambiente temático para aquele tema que você está querendo passar. Então, eu vou dar uma aula falando sobre o futuro. Então, vamos dar essa aula, sei lá, no espaço, dentro de uma aeronave. Então, o metaverso é uma aeronave, cada um tem o seu sentado na sua cadeira, e aí a gente vai ter um planeta passando. Dá para criar realmente o espaço, ambiente. um ambiente. Esse mês que é o mês, né, que a gente está falando da diversidade. Sim. Hoje o O metaverso escritório tá todo estava LGBT, todo todo colorido. lindo. Todo colorido, todo lindo, todo. Então, assim, são coisas que conectam, né, com o que está acontecendo lá Que fora. no presencial a gente tinha isso, No só que presencial você não fazia, às vezes, enfeitar ou Uhum. alguma coisa, você consegue trazer. Então a gente vai fazer isso com o Barbieri, né? Vamos, isso é muito vambora. legal. Barberi, bom. a gente tem um quadro aqui que a gente faz em todo episódio e que é, na verdade, um lema que a Conexão tem. Você já deve ter ouvido falar a frase RH que abraça a árvore. Já ouviu isso? RH que só faz dinâmica, que, né, não... Que É um pouco o que a chato. gente tava falando aqui agora. Sim. Que só Só sorrir. né? Só tá ali pelo oba-oba pra festa. Então a gente tem uma frase que é RH, abraçar a árvore é o caralho. Aqui é RH que entende gente. A gente tem esse lema, então a gente, sempre que entra num projeto, a gente traz essa frase de impacto para mostrar que a gente está realmente preocupado em entender aquelas pessoas e trazer resultado para aquela empresa. E aí, todo episódio, a gente pergunta para o nosso convidado se ele lembra de qual episódio que você vivenciou que foi mais assim, abraçar a árvore. Alguma coisa que você viu de algum RH, alguma dinâmica, algum treinamento que foi muito assim, aleatório, que não teve resultado, foi uma má prática e que você tem na sua memória, assim. Tem algum? Nossa, eu tenho vários. Vai ser difícil Como elencar o que eu achei mais surreal. Assim, tipo assim, oi, como assim, né? Na verdade, era um influenciador já recente, acho que esse foi o mais assim que, né, Tá mais que fresquinho. chama atenção. É um influenciador bastante conhecido e reconhecido na área de gestão de pessoas. Estava uma plateia de mais ou menos umas 200 pessoas o aguardando. E aí ele entra falando um monte de palavrão do nada, aleatório, e depois ele sai e fala para as pessoas investirem naquilo e tal, não sei o que. Ele fala de algum tipo de investimento. E aí ele sai para um coffee muito rápido. Ele fala tipo 10, 15 minutos e entra um coffee. Eu não entendi aquela dinâmica de 10, 15 minutos e entra para um coffee. Nisso que ele sai, que aí entra o coffee, eu fiquei ali observando, né, a reação das pessoas e as pessoas falando que iriam investir, né? Mas ele não tinha explicado nada, né? E aí eu fiquei assim muito apavorado de ver que o poder de influência de uma pessoa, né? E era uma coisa voltada para a gestão de pessoas, era um evento promovido por um RH de uma empresa que trouxe esse influenciador famoso para falar de algo inovador. E a inovação não foi explicada, mas as pessoas, vamos investir nisso. Sim, Então, assim, nossa. eu acho que meio... Nossa. sem profundidade, né? Eu acho Muitas que vezes sem profundidade. sem profundidade, você vê que não tem, infelizmente, não tem, né? Não tem realmente uma questão que você perceba
que tem ali um conteúdo, fundamento, né? um conteúdo que vai agregar valor para o resultado da empresa. E eu acabei que eu fiquei que eu não vi até o final, né? Eu não consegui Lógico, né? assistir. Só com esse início aí eu também. E aí eu não entendia, né? Porque quando a Porque o gente... palavrão, né? Também, eu como é acho que que o conecta palavrão com aí, como isso? você falou, eu acho que ele faz sentido neste contexto, É. mas não ali, né? Aquilo choca um pouco, chama atenção, Afasta, você não então. sabe se ri, se É. acha engraçado, se acha estranho, e eu achei muito fora Da casinha, acho né? que quem desenhou ali o conteúdo, Abordagem, né? A linha de pedagogia ali, raciocínio. né? A didática de apresentação não foi bem, não foi legal. Eu achei que você ia contar uma história de seleção, de recrutamento, porque o Que que a gente isso? já ouviu de história aqui de pessoas que receberam perguntas na entrevista, assim, completamente fora do É possível. verdade. Eu acho que... Eu E às vezes, por exemplo, você que participa, às vezes, como líder, e a pessoa, às vezes, não é preparada, né? Eu não sei se já aconteceu. Não, vários, mas eu acho que eu também vejo muito candidato despreparado. Eu acho que é mais comum, no meu caso, do que... Mais o candidato. Currículos com foto do estúdio glamour, ainda recebo muito. E-mails do tipo gostosinha24@gmail, coisas do tipo. Aqui você ainda vê essa situação, né? E é muito... as pessoas choram, as pessoas desabafam, você vê total falta de equilíbrio, emocional. né? Querem desabafar porque estão pressionadas por alguma coisa, te pedem por favor aquela vaga, e assim, em níveis não só operacionais, né? Você vê realmente uma falta de... E é como a gente sabe, né? Fazer uma entrevista desestruturada para ver se tem coesão com o que está sendo contado, aquela história daquele candidato, você acaba identificando algumas coisas que não se encaixam e você vai naquele ponto, aquele um ponto frágil, aí a pessoa começa a se emocionar e aí você vê que ela não tem equilíbrio, né? Então acho que eu vejo muito isso realmente... Também do outro lado, né? Do O outro lado, despreparo, né? despreparo. Eu acho que... A gente já trocou muito sobre isso. A gente É de carrinho, preparar... e ele me contando, olha aqui hoje, como é que a gente... É muito doido, assim, e cada história triste, assim, que você às vezes, né, eu já tive que fazer um processo de demissão em massa, onde eu ia dar notícia, né, para as pessoas, olha, você está sendo demitido, tá? Porque o RH da empresa não quis fazer, me contratou um terceiro para dar notícia. Esse terceiro fui eu. E aí alguns, graças a Deus, era tudo que eu queria. E outros, poxa, pelo amor de Deus, o plano de saúde, a minha esposa está com câncer, não sei o que, como é que eu vou fazer? Então é uma carga que você recebe, né, e de pessoas que realmente não esperavam e que recebem a notícia, que dão graças a Deus, e outras não. Então é muito doido, né, essa questão do equilíbrio emocional das pessoas, isso mais forte depois da pandemia, né? Muito mais. Mas a falta de preparo, eu não sei se... Né, eu acho assim, hoje na área de processos, na área de projetos, né, que eu atuo, a gente tem vagas sobrando e não tem profissional qualificado. É muita gente, quando você publica uma vaga, muito candidato, mas você vê pouca gente preparada, né? Você vê todos os tipos diferentes. Aquele que ficou pulando de galho em galho, aquele que ficou 10 anos e não estudou na mesma empresa. Então você tem perfis que realmente você fica olhando e fica difícil selecionar quem você realmente acredita. Mas eu acho que é importante a gente olhar, né, com carinho para esses processos, né, e entender que, na verdade, acho que é o nosso papel, né? A nossa missão é realmente preparar melhor as pessoas para que elas tenham não só o melhor desempenho na vida, mas também dentro da empresa. Acho que isso é RH, né? Não é só realmente achar a pessoa certa e colocar no lugar certo, mas também, eu costumo dar feedbacks, né, para o candidato, quando ele me pede. Né? Ele fala, você podia me dar um feedback? Aí eu arraso com ele. Mas com toda a educação. Porque assim, é uma oportunidade. Eu já vi você dando feedback em aluno no BMEC, que dava currículo para você ler. Nossa. Ainda mais que a pessoa pedia. Quando ela pedia, que ele sentia vontade para falar. Dá um prazer, né? Ele rabiscava o currículo de uma forma. A gente fez uma semana, né, de um evento para conexão gratuito. Justamente foi agora há pouco tempo para a gente poder ensinar as pessoas a se comportar em entrevista, dar dicas, enfim, legal. falando de mercado. Divulgamos a beça, tivemos mais de 100 e poucos inscritos. Aí eu te pergunto, quantos entraram nas salas? Pouquíssimos. 9. Só pra você ter ideia. Olha e a gente só. tinha especialistas para falar de entrevistas, dinâmica A de gente grupo, fez vários, a gente dividiu currículo. todo o time, cada um tinha um horário lá para essa mentoria. Era uma mentoria de até 5 pessoas, para ser algo bem assim, individualizado, poder atuar junto. E aí eu acho que é legal que você está trazendo, porque tem esse lado mesmo do não querer, né?
E aí se deparar as nessa situação. pessoas, é engraçado que elas se inscrevem, né? Escreve mais de Fiz um evento 140. recente no IBMEC, 400 inscritos. Eu falei, gente, se eles vierem, o auditório não cabe, né? Como é que vai ser? E aí foram 30 no presencial e foram 20, total de 50. Foi bom, mas assim, foi legal. Mas eu tava nervosa. Imagina se chegam aqui 300, o auditório só cabe em 200 e pouco. Então, acho que existe essa questão de se inscrever porque é de graça, vou garantir minha vaga, mas não comparece. Uma falta de interesse, né? Uma falta de interesse. Aí é muito fácil falar, não consigo um emprego Tá bom, difícil. não sei o quê, E aí você vai olhar, tá, mas o que você tem feito para mudar, né? E aí você vê que existe essa falta de proatividade muito grande e um discurso também muito no autoelogio, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei, tá, mas eu quero ver um resultado. Cadê o resultado que você gerou para a empresa? E aí você não vê isso dentro do currículo. Isso vale para um RH profissional também, né? Orientar os seus colaboradores em relação ao currículo deles para vender a empresa. Né? Olha quem eu tenho aqui, né? Porque quando você tem um LinkedIn bacana, pô, essa empresa que só tem gente fera, né? E quando os colaboradores não trabalham no LinkedIn, eu não estou enxergando quem trabalha naquela empresa. Se eu sou candidato para uma vaga, eu quero ver quem trabalha lá, quem são as pessoas. Eu conheço um dono de uma empresa que se o colaborador tem o LinkedIn, assim, minimamente alimentado, ele acha que ele tem que ser demitido, porque ele está buscando uma outra oportunidade. Olha que loucura. Uau! Um mindset que precisa mudar, né? Uau! É muito real. É esse contraste que ainda impressiona para mim, assim, porque a gente está falando de um tema que é, né? O que a gente garante, né? Que vai ser não tem nenhuma que vai garantir que ele fique ali. É uma insegurança tão grande com o negócio, com o que ele faz, com o que promove, que acaba gerando esse tipo de prática que só prejudica, inclusive ele, né? O próprio negócio. O próprio negócio. E aí as pessoas se sentem ali, né? Exatamente. Enfim. Barbieri, a gente está falando de um cenário aqui, às vezes muito introdutório com relação ao RH, empresas que estão trazendo esse modelo, que não acreditam. Hoje a gente também vê um cenário aí dentro do mundo de RH, que é justamente essa descentralização da área dentro da empresa, que durante um tempo teve uma dificuldade porque quis trazer tudo para ela, já que eu não tenho poder, agora eu vou ter todo o poder. Então eu sou dono da avaliação, sou dono de cargo e salário, sou dono da liderança, tudo é meu. E agora a gente vê de novo essa exigência por descentralizar um RH que está mais no dia a dia e menos na sua área lá, isolada e intocável, né? E por conta disso, a gente também vê um público de RH que se sente com medo desse cenário, porque agora eu estou perdendo o meu poder, que eu lutei tanto para conquistar, né? Como que você vê esse cenário dentro da empresa, essa briga que às vezes acontece da liderança com o RH, que são esses dois papéis ali que muitas vezes estão responsáveis por gestão, desempenho, cultura, né? Tem uma influência em recrutamento, em treinamento. Como que você vê essa relação? Eu acho extremamente válido, de novo, a gente avaliar a empresa, né? Acho que cada empresa vai ter uma prática que vai ser benéfica para ela própria. Então, você vai ter uma empresa de grande porte que ela está espalhada no país, que vai ser interessante ter pernas espalhadas, descentralizadas, sem perder a cultura. O que eu vejo muitas vezes no RH é que o que é praticado lá naquela unidade é completamente diferente da sede. A holding é outra coisa. Mas por que é outra coisa? É a mesma empresa. Então essa cultura ela precisa ser... Tem que pegar o cara de RH de lá, da ponta, trazer ele para cá para ele experimentar, vivenciar, entender a cultura da sede e depois levar isso para lá e ir implementando uma mesma cultura. Eu acho que a descentralização, porque assim, é muito grande, né? As pessoas não têm noção da quantidade de processos que um RH estratégico tem que dar conta. Então, acho que a descentralização ela é bem-vinda, né? Vai trabalhar com times. E esse convívio com o líder, que é o cara que realmente demanda, né? Que quer assumir parte do processo, só traz benefícios, porque aí vira parceria. Né? A parceria é a melhor coisa, porque aí o cara entende a dor um do outro. Né? Ganha um aliado, né? Ganha um aliado, o RH vai ganhando força. Então, parece tão óbvio, né? Ao invés de perder, eu tô ganhando. Eu sempre falo isso, às vezes as pessoas querem reter o conhecimento que elas têm para poder se manter dentro do negócio. Você vira muito mais referência se você é um cara que conta o conteúdo, se você fala, olha, é assim, é assado, você vira, pergunta para ele que ele sabe tudo. Então, você vira referência quando você divulga o conteúdo. E você vai se tornar esquecido quando você retém, porque aí as pessoas não lembram de você, né? Porque você não fala nada, e aí vão contratar alguém que tem um conhecimento. mas tem um cara que sabe? Eu não sabia, ele não fala nada. Aí a gente pergunta, ele diz que não sabe. Então você tem um desafio aí que eu acho assim, quando a empresa é maior, eu acho que faz muito sentido a descentralização. Quando a empresa está pequena, no primeiro nível ali, eu acho que
tem que começar em ondas, né? O que é mais importante? É ter um plano de cargos e salários, que é o mínimo, né? Um plano de carreira pode ser um segundo passo, aí vai entender o momento da empresa. Avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho, verificar por que as pessoas estão saindo, por que esse índice de turnover está alto, investigar e desenhar uma proposta, né? Desenhar um programa de desenvolvimento para aquela empresa. Não é receita de bolo, não é, né? Eu acho que isso que tem que ser entendido. Tem gente que estuda, entra no YouTube, vê um vídeo, como fazer um plano de cargo e salário, aí bum, quer fazer. 3 líderes, Pede no grupo do WhatsApp. Alguém tem um plano de cargo e salário daí pra me passar? Isso eu nunca vi. Isso eu nunca viu. É quando você não tá nos grupos de RH como a gente tava. Olha, quando a pessoa pede isso, eu falo, oi. Não o modelo de plano de carreira. Como assim, modelo de plano de carreira? Eu falo, gente, não, a pessoa não tem noção. É porque não estudou, aí a gente volta para educação, né? Porque não sabe como é que é minimamente a construção e elaboração, que é árduo, que não é fácil, que tem que ser customizado, não dá para fazer Ctrl-C, Ctrl-V, senão vai virar um documento guardado na gaveta. E não vai ser utilizado, né? Não vai ter um impacto. Mas aí, pensando nessa questão da educação, o que você vê, assim, de esperança, né? Porque a gente tem um processo aqui no Brasil grande em relação a isso, né? O que você pensa, assim, sobre isso? Eu queria te ouvir, você que está desse lado, porque eu quero me agarrar nisso, né? Então, existe uma possibilidade de melhora? Sim, claro. Com existe. Certeza. Não, pelo amor de Deus, com certeza. Você acha que como? A gente é brasileiro, não desiste nunca. Eu acho que é na medida em que esse profissional começa a perceber que ele não cresce. Que ele mesmo, que tem que desenvolver pessoas, ele não se desenvolve. Ele está ali estagnado. Então ele começa a cair a ficha na medida que feedbacks são dados para ele, de que ele precisa se investir na carreira dele, né? Mas eu digo assim, porque, por exemplo, eu acho que a educação, de modo geral, no nosso país é difícil, assim, né? É óbvio que tem pessoas que se destacam porque querem, e a gente sabe que tem uns protagonistas aí que correm atrás, querem, e aí, independente de onde ele estudou, ele é bom aluno, né? Mas a gente vê, de um modo geral, esse problema da educação caindo nas empresas, porque ele não teve essa base, não correu atrás disso, e aí depois se torna líder, né? E aí que você está trazendo, ele vai ver, mas será que é tão claro assim? Será que ele vai colocar a conta na educação? Será que isso cai a ficha, entendeu? Não, porque muitas vezes o feedback não é sincero, né? Então eu não vou falar para a Márcia, porque a Márcia pode ficar magoada comigo, mas ela tem um português péssimo e ela fala sem o plural. Né? Você vê muito isso, né? Infelizmente, líderes falando um português que é, nossa, vergonhoso. E aí como é que você fala para um líder? Escrevendo também, Escrevendo né? nem se fala, né? Meio. Mas enfim, eu acho que é uma questão realmente de autoconhecimento, né? Que cada um tem que ter, de realmente entender que é necessário. O processo de emburrecimento precoce existe quando a gente não investe em educação. Não tem jeito, né? Senão você para, né? E felizmente o mundo da gestão de pessoas, de processos, de projetos, o mundo da gestão de negócios, ele é rico, né? Toda hora a gente tem conhecimentos e ferramentas novas que vão surgindo e que às vezes a gente não conhece nem a antiga para saber qual é a melhor para adequar. Então, nem o básico, às vezes a gente percebe que aquele colaborador, aquele profissional de gestão de pessoas tem. Eu acho que sim, né? Que na verdade você começa a ver uma mudança e um investimento em educação quando as pessoas, as próprias redes sociais fazem isso, né? Você começa a ver que as pessoas, poxa, isso eu não sei, isso eu não conheço. Né? Numa reunião, as pessoas começam a falar termos em inglês e a pessoa não consegue acompanhar. Então, ela começa a prestar atenção e ter que investir. Eu acho que existe o lado da empresa também apontar, né? De, olha, você precisa se desenvolver melhor nisso e a própria pessoa ter esse autoconhecimento, né? Identificação ali do que ela precisa melhorar. É uma corresponsabilidade, né? Não dá, acho que durante muito tempo colocou muita culpa na empresa, que dava o MBA, que dava a formação, que pagava tudo, mas também não é tudo culpa do colaborador, né? Que a empresa tem que ter um mínimo de estrutura que dê um direcionamento até para onde a empresa está indo. A gente vê a empresa ela nem fala, né? Não direciona nem o objetivo da empresa, né? Com a minha visão e tal. Agora, de novo, eu posso fazer um curso excelente, referência, mas um curso acadêmico. Né? Eu acho que todos os cursos de gestão de pessoas têm que ter o viés business. Né? Você tem que buscar uma instituição que tenha, de fato, esse viés business. Senão a pessoa aprende a teoria e não consegue fazer link com a prática. Essa virada. O jovem não consegue ainda. O experiente que está fazendo uma pós-graduação consegue mais.
mas é porque o nível de maturidade já teve uma experiência anterior. Mas mesmo assim, né, quando você tem um universo de professores que são professores de mercado e um universo que é voltado para negócios, facilita, né? E a gente começa a falar a mesma língua. Senão fica, olha, pirâmide de Maslow é assim, e não sei o que, fica muito teórico. E para que isso, se isso não me traz nenhuma agilidade num processo, não me ensinou a criar indicadores de desempenho e acompanhamento, que é o que eu mais percebo, né? Como eu já disse, que é um gap dentro do RH, na minha opinião. E aí você vê realmente pouco investimento em educação ainda, né? Mas eu Levanta a bandeira do IBMEC aí, que a rádio É isso está que eu ia frente do falar. mercado, porque é uma faculdade que eu encontrei muito isso que eu estava buscando, esse olhar de gestão de mercado, de negócios, de não ficar... Cases, práticas, coisas As reais, empresas né? júniores mesmo, cara, que Poxa. eu fiz parte, devo muito do que eu sei a ela, e muitas pessoas que eu conheço que hoje estão aí bem-sucedidas também falam a mesma coisa. Ter contato com um mundo real de empresa durante a no faculdade. início da faculdade, isso Gente. cara, é um know-how que você tem que é inexplicável, assim. Não, a responsabilidade, né? Liderar a reunião, apresentar proposta comercial, Postura. vender postura. Postura, O aluno linguagem. transforma, assim, É né? isso. É impressionante, né? Ele entra de short, chinelo, e no segundo período, quando ele já fica todo Já tá formal. tudo arrumadinho. Até a vestimenta muda, o que de fato amadurece, né? É um É. processo de amadurecimento muito bacana. Mas acho que outras instituições Sim, também claro. têm, Eu tô né? puxando pro meu lado, É. que, né? Tenho orgulho. Não, com certeza, também tenho, né? Estou lá há 12 anos, mas a questão que eu acho importante, né, nesse viés é você também observar, né, com quem A você vai grade. estudar, a grade, né? Olhar se essa pessoa tem experiência prática, porque eu posso ser um professor excelente, mas sem nenhuma experiência no mercado, né? Então, Claro. assim, a gente está aqui conversando de prática, né? E aí, quando eu trago uma teoria, eu consigo fazer link, mas infelizmente, em alguns professores que, né, São muito teóricos, e isso é aprenderam, ótimo, viveram, porque, né, publicam artigos à beça, tem livros que são são referências, estudiosos. são Tô estudiosos, pesquisando novas pesquisando tendências, novas né? ferramentas. Mas tem que ter um... Acho que para o profissional de hoje É. é importante que ele tenha um professor, um mentor, uma pessoa que case a teoria com a prática, porque aí ele faz link mais fácil, ele aprende mais. Passou tão rápido, muito bom, muito bom. Queria agradecer muito a presença, foi um grande aprendizado para nós dois e para todo mundo que está assistindo aí, com certeza também. Você tem algum recado final que você quer passar pro pessoal e também onde o pessoal te acha nas redes sociais, como é que o pessoal acompanha a sua vida, Legal. seus ensinamentos nas redes sociais. Então, muito obrigado, um prazer estar com vocês. Estava com saudade de ter esse contato, né, presencial, porque a gente já fez algumas lives aí, mas nada substitui o presencial, como a gente falou. As pessoas me encontram no meu Instagram, @profbarbieri, com i no final, lá que eu ponho alguns vídeos no GTV, e a gente tem agora alguns reels também produzindo aí, né? E lá é fácil me encontrar e falar comigo, tá disponível lá o canal para conversa. Eu acho que um recado final que eu queria deixar para todo o público que nos assiste é, de novo, o investimento em educação, né? A importância da gente estar melhor qualificado. Eu acho que a única certeza que a gente tem nesse ano e nos próximos é a incerteza. É a certeza que a gente tem a incerteza num cenário macroeconômico em crise, guerra, ano político. É um cenário difícil, né? A gente saiu da pandemia, mas a gente ainda tem um cenário complexo e a gente não sabe ainda como é que vai ser o futuro, né? Eu acho que é o momento ideal para a gente investir na gente, investir em educação, para que a gente possa estar cada vez melhor preparado para o que vem, que a gente ainda não sabe como é que vão ser os próximos anos, né? Eu acho que esse é o recado que eu deixo. Muito obrigado. Muito bom, né? Olha, até palmas, né, Márcia? Obrigado. E você, obrigado. Márcia, onde o pessoal te acha? Eu quero falar primeiro do meu livro, gente. Ah, E olha, tem tudo a ver com o tema aqui de hoje, que é o livro Protagonista. O livro, ele tem dicas mesmo. E ó, como o Barbieri falou, tem coisas práticas para você sair dali fazendo o exercício e praticando e falando, uau, eu posso mudar minha carreira. Né, Marcele? Márcia fala do livro, mas não fala sobre o que é o livro. Protagonista. Então, eu estou contando exatamente isso. O livro pode ajudar você que está em dúvida da sua carreira, que está indeciso, que quer dicas práticas para pensar sobre isso. Então, vale muito a pena. Então, essa é a minha dica. E, além disso, você pode me achar no Instagram, Márcia HV Bastos, ou no LinkedIn também, ou nas redes da Conexão Talento. isso aí, Não deixa eu ser grande.
Perdeu ali no raciocínio. Entendi. Marcela é assim, sempre. Ela tá ali atrás, assim, ó, vocês não estão vendo? Ela tá assim. Mil coisas que a gente tem que falar, né? Pessoal, agradecer a presença de todos. É sempre muito bom receber vocês aqui com a gente. O feedback que a gente tem recebido aí nas redes sociais, no Todo mundo YouTube, querendo participar. no Spotify. É muito legal. A gente adora fazer isso aqui. A gente aprende muito. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. A gente vai estar atento para responder. Se tiver alguma ideia de tema ou de convidado, também coloca aqui, porque a gente vai estar atento para trazer essas pessoas. Queremos agradecer nosso patrocinador, H Niterói Hotel. Presta atenção, Sempre aqui gente. recebendo a gente muito bem, com muito carinho, nesse espaço tão Lanchinho, legal. café. Na nossa cidade, que a gente tem tanto orgulho, né, De Márcia? Niterói. E quem quiser me achar no Instagram, Lucas_Bianchini, no LinkedIn, Lucas Bianchini, TikTok e também no Instagram da Conexão. Tô sempre por lá fazendo vídeo, conteúdo, Reels, como o Barberi falou. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.